Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso primeiro podcast da ABLcast. Estou juntamente aqui com meus sócios João Badari e Daniel Ali para a gente falar um pouquinho mais sobre o que vai ser esse projeto que é o ABLcast. Bom, a ideia do ABLcast é a gente tentar trazer para terceiros que não estão aqui no nosso dia a dia, como é o dia a dia da BL. Como a gente faz com relação aos processos, como a gente faz com relação aos clientes, tanto um atendimento. O Dani, por exemplo, sabe tudo do financeiro. A gente vai tentar trazer dicas de financeiro, dicas de marketing e por aí vai. A gente resolveu criar um canal para mostrar para as pessoas o nosso dia a dia e tentar contribuir para o desenvolvimento profissional delas. Mostrar um escritório que já há 13 anos, muitos erros nós já cometemos, principalmente expor o que pode dar errado, o que deu errado pra gente, o que deu certo. Acho que é isso. Uma das coisas que deram certo aqui, isso aqui não é tipo... já desde que a gente começou, sexta-feira é tradicional ter pipoca. A Stephanie acabou de trazer minha pipoca, então vou pedir licença pra vocês pra continuar comendo minha pipoquinha. São vários anos, toda sexta-feira rola pipoca aqui na BL. Eu acho que o objetivo principal é esse, né? Trazer a situação natural do dia a dia em relação ao escritório e poder compartilhar isso com todo mundo, né? Com todos. O mais legal é que assim, a gente vai falando tudo, tá, gente? É uma coisa bem ABL, no sentido de sem pauta, sem regra, é um bate-papo sobre coisas reais que acontecem de fato aqui no escritório. Sem roteiro, sem nada combinado, igual nós sentamos agora aqui. Comendo pipoca, tomando uma água aqui, falando no microfone, vamos ver o que vai dar. Mas é importante também deixar claro para todo mundo que o ABLcast ele vai ser dividido em três podcasts, sendo um da ABL Advogados, onde a gente vai trazer aí informação para os nossos clientes, tá? Principalmente relacionado ao direito material, aposentadoria, os 5 pilares aí que eu sempre costumo falar do direito previdenciário, que são os pilares da ABL Advogados. Conta esses 5 pilares, porque é legal até para os advogados que estão assistindo, como que a gente alicerça a BL. Então, já direto, eu vou entrar nos 5 pilares que são os pilares de alicerce da ABL dentro do direito previdenciário, né? O primeiro pilar, a gente sempre tem ele como o planejamento de aposentadoria. Tá? Ele é um pilar muito forte, hoje acho que ele é o pilar que mais cresce, que é o mais falado, porque ele afeta diretamente aí todas as pessoas. O segundo pilar, que é o da concessão da aposentadoria, o ato de fazer a aposentadoria. E o próprio planejamento já puxa a concessão. Esse é um trabalho legal, Danilo. Vai falar? Posso falar? O interessante do planejamento é que muita gente procura o planejamento para saber o que vai acontecer com a concessão dela. Esse é o objetivo final. E o escritório, além de poder fazer o planejamento, muitas vezes auxilia na própria concessão, que seria o segundo pilar do escritório. E um puxa o outro, que é o que o João comentou. E aí, dentro na sequência aí dos pilares, né, o terceiro pilar, que é o pilar que é o mais amplo que a gente tem aqui dentro da BL, que é um pilar muito forte, que é o das revisões da aposentadoria. Dentro desse pilar, eu costumo dividir em revisões de fato, que o João provavelmente vai falar que gosta bastante, né? Que são revisões aí que são rápidas, são certeiras. Você ganha normalmente no âmbito administrativo. Dá para ganhar no âmbito administrativo. Recebe via PAV, não tem que esperar precatório. Perfeito. Os valores são ótimos. Essa semana passada, saiu um caso que deu 140, 180, deu um valor alto, quase 200 mil reais. Você não tem que esperar o precatório, ele já vem no pagamento de benefício. Essas são as revisões de fato. A gente vai falar bastante aí ao longo dos próximos episódios, né? Acho que é isso que fala de podcast, dos próximos episódios aí de podcast. A gente tem aí as revisões de direito, que são aquelas que já tiveram o julgamento nos tribunais superiores, então tem uma perspectiva muito boa, como a revisão do teto, por exemplo, e tem aí as teses revisionais, que obviamente a gente não tem como fugir da revisão da vida toda, e de uma que eu gosto bastante, que ainda não está sendo tão falada, que é a das concomitantes. Muito aplicada para profissionais da saúde, hoje é dia dos professores, muito aplicada para professores que têm 2, 3, 4 empregos,
Eu fui criado por professor, tenho esposa professora, minha irmã é professora e nenhuma delas tem um emprego só. Exatamente. Então, aplica a revisão das concomitantes. A área da saúde, né, principalmente, né? Área da Enfermeiros, médicos, dentistas, a área da saúde realmente se enquadra muito a questão concomitante. Seguindo aqui nos pilares, a gente tem aí o quarto pilar, que seria dos benefícios por incapacidade, que é um pilar muito forte, tem crescido muito aqui dentro da BL. Inclusive é uma das ações, dos motivos para mais pessoas estarem procurando a gente hoje por conta do conteúdo. Você pega e uma puxa a outra, né? Algumas acidentárias, por exemplo, alguns benefícios por incapacidade que aparecem. Um exemplo do escritório de Extrema, o processo 1.400.000, acidentária dele, por quê? Ele vai ter o pensionamento até a expectativa de vida pelo IBGE. Essa ação ainda não transitou, subiram agora, o banco subiu agora para Brasília, nós ganhamos em primeira e segunda. Pô, é uma ação que uma puxa a outra, é igual planejamento. Uma ação puxa a outra. O planejamento não é o nosso foco. Ele é um valor inicial que a gente cobra, é interessante para o escritório, com certeza, mas o que nos interessa é a concessão. Na ação no benefício por incapacidade, o fato da gente comprovar que aquilo ali se deu por um acidente de trabalho gera diversos reflexos previdenciários e trabalhistas. O previdenciário, por exemplo, a pensão por morte pode ser de 100%, o benefício, os reflexos trabalhistas que a gente falou agora, como esse pensionamento, como dano moral. Então é um ótimo pilar o benefício por incapacidade. Fica tudo muito amplo, né? Muito amplo mesmo. Sim. E aí esse seria o quarto pilar. E aí para finalizar o quinto pilar, que é o do regime próprio, especificamente da SPPrev aqui no estado de São Paulo. Ô Ti, deixa eu abrir um parêntese. Vamos falar. Eu falo isso por quê? Porque o Dani e o Ti têm uma realidade mais de ABL. A ABL, o escritório que nós estamos, ele fica no 8º andar de um prédio comercial. A gente atua, hoje conversei com o Ti, 20 e poucos países. 25 países nós já atuamos prestando serviço para clientes, não só em todo o Brasil. A gente atua nos 5 TRFs e também no mundo inteiro. Até parece presunçoso falar um pouco isso, mas é verdade, a gente atua em 25 países. Inclusive hoje eu fechei um planejamento de uma pessoa que mora na Grécia. Olha que legal. E o que é interessante disso? É um escritório que trabalha no ritmo dele. Ele trabalha atendendo um cliente da Grécia. Eu pego um escritório de Joa, por exemplo, a gente atende muitos clientes da roça, a maioria são. E o que tem em Joa de diferença que na BL é muito raro de aparecer? BPC. Ele não é um braço da BL. Então, se o seu escritório ele pode trabalhar de uma forma diferente, com BPC, ser um dos pilares. Aqui a gente está explicando os da BL. É, muito bem falado. Mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais, igual o Joa. Eu trabalho muito Joa, o principal para mim é aposentadoria rural e benefício por incapacidade. Lá tem muita serraria. Não deixa de ser uma concessão, mas existem vários tipos de concessão. O pilar que o Thiago passou é simplesmente de concessão. Sim. E não subdividiu ela. É que eu vejo que aqui, raramente, né? Raramente. Muito difícil. A gente deve ter 50 doas. E lá um dos pilares é o assistencial, porque acontece muito. Vou te dar um exemplo. O último que a gente conseguiu e é muito gratificante. É um senhor, é um homem dos seus 45 anos, ele foi atropelado, acho que estava de moto, largaram ele na estrada e hoje ele está completamente incapacitado. A cidade inteira se mobilizou para ajudar com cesta básica, ajudar com fralda, etc, etc. Ele está na cama, não sai dali. E a gente conseguiu para ele a aposentadoria por invalidez com o acréscimo assistencial, já que a gente está falando de BPC, dos 25%. Então, cara, isso faz uma diferença gritante na vida de uma pessoa que estava vivendo de doação. Então, muito, muito legal trabalhar com essas outras realidades. Você tem um cliente da Grécia, mas você também tem o cliente que sabe? E só uma pergunta, João. Ele tinha noção do direito dele ou não? Se não tivesse assistência, ele ficaria sem nada? Completamente incapacitado. Ele só, quando eu fui com o Lucas do cartório pra gente fazer a procuração dele, o Lucas falou, João, não dá. Tá completamente incapacitado. A gente teve que entrar com a esposa, ela representando ele. A gente entrou primeiro com a curatela, porque então quem foi buscar o direito foi a esposa.
Mas eu não me recordo, Dani. Eu acho que alguém comentou com ela que ele poderia ter o direito. Entendi, porque às Mas vezes dos a pessoa... 25% ela não fazia Com ideia. certeza absoluta, Isso daí claro. não. Pô, 25%, cara, dificilmente as pessoas têm um conhecimento disso. E era uma obrigação do perito, né? O perito que deveria ter constatado. E concedido um benefício excepcional. Poderia ter feito isso de ofício e não faz, né? Não Mas bem faz. falado, esses são os nossos pilares, os pilares que a gente vivencia aqui na BL todos os dias. Mas você pode ter outros pilares. Por isso, a gente vai explicar. A gente aqui dentro chama de método ABL. É o que deu certo pra gente nesse escritório. Mas a gente pretende trazer colegas, amigos nossos do Brasil todo, cada um contando a realidade do seu escritório. Eu, por exemplo, eu estava falando com uma amiga do projeto da ABLcast, falei, cara, eu quero te chamar porque eu só vejo você trabalhando de forma remota. Você não sabe, cada vez você está num lugar, eu quero que você conte isso para as pessoas, porque muitas pessoas querem trabalhar dessa forma. Eu tenho uma colega que ela tem um escritório de rua, a placa é o que mais chama atenção no escritório dela e atende muitas pessoas. Então, é chamar essa diversidade para cada um. Vivência, né? Eu tenho amigas que uma amiga, ela e o esposo, eles viajam no Nordeste, cidade por cidade, fechando a aposentadoria de pescadores, sabe? Então, a gente tentar colocar diferentes realidades. Muito bacana, é exatamente isso. Isso vai estar dentro do ABL Gestão, porque a gente, como estava dizendo, lá no comecinho, a gente já vai entrando os 3 tipos de podcast que a gente vai fazer. Da ABL Advogados, trazendo um pouco mais do direito material, um pouco mais das ações que a gente faz aqui dentro, mas vai ter também a ABL Gestão, onde a gente vai trazer essas questões aí de como tocar um escritório, como fazer o escritório crescer mais, como buscar investir um pouco mais em marketing, trazer inovação, sistemas, financeiro, tudo relacionado aí à parte da gestão do escritório de advocacia e a realidade do que acontece aqui na BL. Até um amigo meu na semana passada, o Felipe, ele me ligou, a gente estava conversando de um caso, e ele falou assim, pô, eu tô gostando bastante das tuas postagens, porque você realmente fala aquilo que está acontecendo dentro do escritório, sabe? Você não fica falando coisa que você não vivenciou, coisa que não aconteceu, coisa de terceiro, não. É a prática. E aí esse vai ser o segundo tipo de podcast que a gente vai trazer aqui na BL. E aí tem também o terceiro, que a gente já gravou antes desse, que é o da ABL Calc, que é uma empresa que a gente tem aqui dentro da ABL Advogados, que se tornou aí um facilitador para o advogado previdenciário poder focar em outros assuntos e deixar cálculos, as análises, as teses para quem realmente domina o assunto. Então a gente vai dividir aí em 3 tipos de podcasts diferentes. Pode falar, João. Deixa eu comer minha pipoca. Ô Gil, quando a gente tá falando, não aparece eu comendo pipoca? Não, só se eu botar leve. Tô brincando. Bom, vamos lá. A gente tá buscando isso no podcast da BL. Eu tava conversando com o Murilo me falou uma coisa muito interessante. Falou, João, eu não aguento mais ver live, eu acho um saco, porque são 2 pessoas querendo se promover. É isso, live. E eu cheguei a essa conclusão que é isso mesmo. Eu fiz live, falava, Murilo, é isso mesmo. A pessoa não tá tão preocupada, na maioria dos casos, óbvio tem que tem, boas, claro que tem. Eu paro pra ver. Sim. Sabe, as pessoas estão mais preocupadas no pós, que é o quê? É você colocar a cenourinha na frente, a pessoa ir seguindo para depois ela comprar um conteúdo daquela. Não, aqui a gente já quer trazer as coisas prontas. Ontem, por exemplo, o Gui Chiquini estava aqui. O nosso bate-papo aqui, cara, vale por... O bate-papo que eu tava aprendendo com ele sentado aqui ontem, cara, eu não aprendi em 5 anos de faculdade. A faculdade não me ensinou aquilo ali. Você tava quando ele falou dos 5 É exatamente isso que o Ti falou. Do nada o Ti ele falou, cara, se tivesse filmado isso, ajudaria muitas pessoas. E é bem isso. Então o que a gente quer, cara, direto me mandam pergunta no Instagram, no WhatsApp, de, já veio advogado aqui do Nordeste, já veio advogado do Sul de Minas, já veio advogado do Norte de Minas. Do Norte, de quase que quer ver a BL. Por quê? Porque a gente tem 13 anos de uma história de erros e acertos. E nessa história de erros e acertos, a gente cada vez mais vai afunilando, tentando colocar só os acertos, pra gente
e ir colocando de lado os erros. É passar para as pessoas o que a gente errou, como a gente errou, quando a gente errou, para talvez elas que estejam cometendo erro, estejam próximas a cometer, não façam isso. Eu vou citar um erro meu. O principal foi sair montando escritório. Eu tinha saído da faculdade, 1 ano de faculdade saído, na verdade fiz 1 ano de cursinho para juiz, 1 ano depois eu já tinha 11 escritórios. Não deu certo, sabe? Hoje eu percebo, vale muito mais a pena eu ter um bom escritório do que eu ter 100 escritórios mais ou menos, que a gente não dá conta de tocar. Não tinha a administração ou estrutura para tal na época. A gente está começando a montar filiais da BL agora, depois de 13 anos. Por quê? Porque a gente já fez laboratórios com outros escritórios, aprendemos com os erros deles e agora a gente está tentando dar tiros mais certeiros. Sabe? A gente dando certo. Uma das coisas que a gente aprendeu é o quê? O novo escritório, ele leva anos. Não é modo de falar, não se iludam com rede social. Você vai ganhar dinheiro do dia para noite, você não vai. Aqui a gente não tá para iludir vocês, não tá para afagar, a gente tá para falar realmente o que vai acontecer, o que aconteceu conosco. A não ser, eu não trabalho com as exceções, que elas existem, mas eu não conheço. Pessoalmente não conheço, eu vejo esse pessoal de internet só. Mas a gente começou a trabalhar o quê? Escritórios enxutos, custo mais baixo, porque a gente sabe que são 2, 3 anos bancando do bolso para depois escolher alguma coisa no futuro. E aí, falando nessa parte das filiais, eu lembrei da própria Americal que a gente estava gravando agora há pouco. Porque um dos fatores para um escritório ou filiais darem certo é ter um advogado que fique responsável pela parte comercial, mas que tenha uma equipe para dar um suporte para aquela demanda que ele está fechando e está buscando. O que eu falo muito aqui, que é o exemplo, eu tenho meus exemplos chulos, mas é meu exemplo. A ABL de Santo André, ela é uma cozinha, onde as outras ABLs pescam o peixe e ele é cozinhado, cozido aqui. É aqui que nós cozinhamos ele. Por quê? Aqui tem uma equipe de cálculo, aqui tem uma equipe de direito previdenciário, aqui tem uma equipe de direito previdenciário apenas regime próprio. Perfeito. Aqui a gente tem quem é especialista em benefício especial, ele sabe muito de especial. Você tem um caso que é trabalha para o escritório, mas ele não mora nem no estado de São Paulo. A gente manda os casos que são rurais, ele sabe tudo de rural. É um negócio legal pra gente falar também depois disso. A gente vai entrar em cara, mas a gente tem um setor só de processo civil. As meninas tocam toda a parte de processo civil da gente. Então, esses escritórios agora, ele fica mais focado no comercial, na venda do produto, no contrato. E tem também a parte administrativa, que é a que faz total diferença. O parceiro vai lá, ele pode falar isso perfeitamente. Eu estava citando para vocês, tem um amigão nosso, que eu vou chamar ele aqui, ele fez um MBA em gestão na GV. Eu falei para ele, ontem, a gente estava no trânsito, falei para ele, mas valeu a pena? Não, né? Porque você, todo mês, o que entra do seu escritório, você entende como seu. Sei lá, entrou R$1.000 no escritório, ele já pagou as contas, deu R$200, sobrou 800 no bolso. É dele. Ele não... A gente na BL já, graças a vocês, que eu não tenho essa mentalidade, eu sou aquele que... Há 13 anos a gente faz isso. A gente tem um financeiro mais estruturado. A administração, a gestão e o financeiro do escritório são, acredito que o coração para qualquer tipo de empresa, principalmente também no caso aqui o escritório, rodarem bem. Então, se você não tem uma boa administração do seu fluxo de caixa, uma boa administração da sua parte financeira, uma boa administração da própria gestão interna de procedimentos, nada dá certo. Cara, você perde o controle. Isso se você ganha muito e se você ganha pouco. Tá? Independentemente se você ganha muito ou se você ganha pouco no escritório. Seja uma empresa grande, média ou pequenininha. A gente... É interessante, eu vou citar o Porcino. A gente estava tendo um problema de quebra de protocolo aqui no escritório. Pegava a pasta que, sei lá, vou dar um exemplo. A pasta começa na recepção, depois ela vai para cálculo, depois ela vai para montar inicial, ela vai para o setor de prazo. A gente estava tendo uma quebra nisso. A pessoa já pegava e fazia o cálculo, por exemplo. Ela achava, vou adiantar. E a gente explicou isso para um grande líder em treinamentos. Ele veio aqui dar treinamento.
Ele teve uma experiência multinacional fora do Brasil muito boa. A gente trouxe ele para cá. Ele pensou nisso e ele fez, vocês lembram? Escravos de Jó para todo mundo. Ele fez todo mundo jogar Escravos de Jó. Você vai passando o copinho, você vai passando o copinho. Se um erra ao passar o copinho, todos erram. Acaba totalmente com Escravos de Jó. Sim. E ali o pessoal entendeu como era importante esse trabalho em equipe, em respeitar o procedimento. Respeitar o procedimento, respeitar os atos administrativos e o financeiro. Sabe uma coisa que eu acho legal na BL, que daí a gente conversa sobre isso também? Quem entra, a Gil. A Gil começou aqui para nos auxiliar na parte do podcast. Fala quem é Gil. Quem é Gil? A Gil tá filmando a gente. A Gil que é responsável por tudo isso daqui. Desde o nosso equipamento até filmagem e edição, a Gil é quem faz a mágica acontecer. Mas ela passou. Gil, você passou pelo treinamento com todo mundo, que a gente está num momento de pandemia. Acho que algumas pessoas foi online, algumas pessoas foi presencial, que a gente está. Mas a Gil, por exemplo, ela passou pela recepção da BL, para ver como é a recepção, o atendimento ao cliente. Ela passou pelo setor de cálculos da BL, para ela entender que existe os cálculos, que é um procedimento. Então ela passou por cada setor da BL, mesmo a Gil não trabalhando com aquilo, para ela saber como a banda toca aqui dentro, quais são os procedimentos aqui dentro, para eles não serem quebrados e para se um dia ela precisar saber quem é o responsável, como aquilo, ela já sabe. Uma coisa legal, vou puxar até o treinamento do Cursino. O escritório cresceu de uma maneira muito rápida e aí ele começou a ser muito setorizado. Quando nós fizemos esse treinamento, teve uma parte do treinamento que era dividido em equipes e a equipe tinha que vender os produtos do escritório. E muita gente não sabia tudo que o escritório fazia. Nossa, você lembra disso? Então nós tínhamos lá 30 pessoas fazendo treinamento e nenhuma delas sabia tudo que o escritório fazia. Então havia essa dificuldade de saber o que o próprio escritório oferecia. Então eu faço uma pergunta aqui. Será que dentro do seu escritório os seus colaboradores, os seus funcionários sabem o que todo mundo faz lá dentro? Quais são os produtos que são oferecidos? Hoje eu contei uma história para Gil e você estava junto. Eu não sei se essa eu já te contei. Outro dia eu fui em São Bernardo do Campo, saiu o cárter do meu carro na estrada, o cara não parafusou, fui fazer aquela vistoria lá, o cara foi... Tá. Eu fui na loja do carro. Cheguei lá, um menino, ele olhou meu carro, um menino. Ele viu lá e falou, que carro é seu? Eu falei, é. Ele falou, é tal ano, tem tal potência. Eu olhei e falei, olha, é isso mesmo. A gente foi andando pela concessionária, ele foi falando carro por carro pra mim o que aquele carro era, o motor daquele carro. Tem conhecimento de onde tá, né? Do que é. Um menino tão legal, cara. O menino tinha síndrome de Down. Nossa. Inteligentíssimo. Moleque, quando eu citei isso numa outra concessionária que eu fui, eles conheciam por quê? O pai desse moleque foi o maior vendedor da marca no Brasil. Ele desde criança levava o menino lá na concessionária. Você tá de brincadeira. E o menino, não é? Arrepio de lembrar da história. E ele me venderia um carro com facilidade, porque ele conhecia muito bem o produto. Ter conhecimento muito de onde bem. você aquele está. Menino, né? Cara, aquele menino pra mim foi um dos melhores vendedores de carro que eu já vi. Ele não tentou me convencer com lábia, não tentou com conhecimento. Às vezes ele sabia, ele conhecia o produto, ele sabia o produto, ele sabia o que eu ia, sabe, o que me ia satisfazer. Fundamental, então todo mundo que está dentro do escritório de advocacia conhecer o produto que está sendo oferecido dentro daquele escritório. Todo dia 10 eu lembro daquele menino, já faz 6 anos. E aí, você ia falar alguma coisa? Eu interrompi com uma piada idiota. Puxando o gancho do Thiago, não é só o seu cliente que precisa saber o que você faz, né? Se dentro da sua casa você não sabe o que você faz, você tá perdido. Posso contar uma aqui, cara, que eu lembrei? Um dia o Cauê virou pra mim e falou, João, você trabalha com aposentadoria, né? Ai, meu Deus, alguma coisa eu tô fazendo errado. Se um amigão meu não sabe o que eu tô... Questiona, né? Eu tô fazendo algo bem aqui, sabe? De Curitiba? Não, Cauê de Joa. O Cauê é outro. É outro. Aquele Cauê de Curitiba é um Cauê de Joa, que mora em São Paulo, na verdade, tem chácara em Joa. Mas dentro da nossa estratégia de marketing aqui da BL, vocês devem ter notado, principalmente quem está seguindo o @ABL Advogados, que o pessoal aqui de dentro do escritório começou a ser mais atuante nas redes sociais, expondo a parte previdenciária. Isso é possível por conta de 2 motivos. Primeiro, porque as pessoas passam a se tornar uma referência naquilo que fazem, como amigos, familiares e tudo mais, começam a conhecer. E segundo, porque acaba gerando mais negócio para o escritório.
Então as pessoas, os funcionários, o pessoal da BL, tem uma parceria com a BL. Aqueles que trazem casos de fora do escritório recebem uma porcentagem, que no caso é de 30% daquilo que trouxe, Sim. fora da estratégia de marketing do escritório. É muito bom isso. Tem que saber, tem que se expor para buscar essas novas frentes. Comissão direta e comissão indireta, né? Não, eu tenho acompanhado, que eu achei legal, que eu falei pra vocês, os vídeos do dia a dia do Fê, que ele mostra o dia a dia dele por completo. É algo tão, entre aspas, simples da pessoa fazer, porque ela tem um celular na mão, aquilo ali atinge um número grande de pessoas. Sim. E é muito legal. Eu vejo aquilo e falo, cara, que legal, cara, que negocinho bem feito. O celular nos deu muito poder, nos deu muito alcance, e tem gente que não aproveita isso. Esse podcast aqui, eu acho que ele coloca um pouco de lado a nossa vontade. Cara, eu acho que é uma vontade genuína, tô sendo muito honesto, de querer passar informação para as pessoas. Não é querer reter, é querer, sabe? Porque igual isso, cara, a gente pensa assim, pô, vou ganhar concorrente, todo mundo vai ficar movimentando rede social, e tá tudo bem. Tem espaço, tem mercado. Não, e tá tudo bem mesmo, porque a gente sempre, acho que mais no começo da carreira, a gente tinha mais medo de contar o que dava certo da gente para não copiarem. Hoje, cara... Hoje tá o logo da BL, tem gente que copiou. Idêntico. As cores eram idênticas. Eu me lembro. Tivemos que notificar ela, porque, cara, é sacanagem. Nós ficamos 6 meses nessa mesa aqui no processo de branding lá com o Hélio, pra nossa, copiar. A gente vai falar aqui também no branding. Então, eu convidei o Hélio pra vir um dia. Então vai ser legal, a gente vai chamar gente boa. O Ti tinha falado, Dani, você falou do escritório crescer. E a gente tinha combinado que não ia entrar nesse assunto. Já que estamos trocando uma ideia aqui, o que aconteceu? A gente tinha um escritório, sei lá, a gente estava reformando esse andar aqui, a gente ficava no andar de baixo, eu estava estudando, desesperado por dinheiro para pagar as contas do escritório. Foi 2015. Foi quando foi com o CPC, né? Foi quando... E a primeira tutela, daí o empreiteiro daqui desceu, era o Johnny. Falou, João, eu tava estudando lá embaixo, desesperado, eu vim a pé da casa do Ti, que dá o quê? Até aqui, uns 4 quilômetros? 3 quilômetros. Nossa, eu lembro. Vim a pé pensando, pedindo pra Deus. Falei, Deus, me ajuda, cara. A gente tá reformando um escritório. Na realidade, a gente tava no 6º andar. Sim. E a gente ia mudar aqui pro 8º andar. A gente queria ter um andar e meio. Inteiro. A gente tinha um andar, meio andar lá, a gente queria um andar inteiro. Falei, acho que a gente deu um passo maior que a perna, não era a hora. Por quê? Porque aquele mês não foi legal. Falei, Deus do céu. Tá, Johnny desce. João, o Thiago quer falar com você. Liguei pro Thiago. Eu tava sem celular, que eu vim sem celular. O Thiago falou, João, saiu a primeira tutela de evidência do Brasil. Eu já esperava a tutela de evidência. Eu sabia que quando o CPC começasse, a tutela de evidência ia cair como uma luva na desaposentação, porque já tinha repetitivo e não era uma faculdade do juiz, Sim. era a primeira do Brasil. Da onde você acha que foi? Eu falei Rio de Janeiro, Ti, porque eu achei que lá as decisões estavam sendo mais rápidas. O Thiago falou, não, é nossa. Daquilo, para 2 meses, um escritório que trabalhava em 15 pessoas saltou para quase 55 pessoas. É isso mesmo. Sabe? A gente começou a ficar louco para isso aqui ficar pronto, que a gente não tinha onde colocar as pessoas. E a gente ficou outro lugar. O Foi 7º. verdade. Sim. Daí o 7º também. Como aqui não ficou pronto, demorou um pouquinho mais e tal. A gente pegou o 7º andar também. Verdade. Coincidiu de então, ficar isso foi muito rápido, mas 50 a pessoas. questão que eu queria levantar aqui é: a gente foi muito igual ao bambu chinês. Tô filosófico hoje, mas o bambu chinês... Você vai contar o que é o bambu chinês, que eu não sei essa. Dá pra explicar essa e depois acho que tem um capítulo à parte só do Johnny. Não, tem uma que é da rolha, depois eu explico. Não se cheira a rolha. Vamos lá. O bambu chinês, você planta um bambu. Você vai olhar ele daqui 6 meses, ele vai estar desse tamanho. Você vai olhar ele daqui 1 ano, ele vai estar desse tamanho. Você vai olhar ele daqui 3 anos, ele vai estar desse tamanho. Você vai olhar ele daqui 6 anos, ele vai estar desse tamanho. Vai falar, caramba, esse bambu chinês não cresce. Ele ficou 6 anos juntando raiz. Quando ele chega no 6º ano, ele cresce 12 metros. Então, a gente ficou juntando raiz. Sim. Não foi do dia para noite. Foi um ato que a gente esperava. Lógico. Mas a gente estava pronto para aquilo. A gente não estava pronto para a sede física, mas a gente estava pronto ao número de clientes que começou a chegar. Sim. A gente estava pronto a atender o Brasil inteiro, que a gente já atendia. A gente já tinha
Pessoas. Tudo. Pessoas. Que é só o pra- fundamental do escritório só são as pra- pessoas. Isso é muito clichê, mas é o... Só para entender o time, começou em 2008 e esse pico foi em 2015. Então, foi E no o bambu escritório chinês. já do andar inteiro, com o treinamento já foram feito, 7 anos, 6 anos e setores. pouquinho. É o bambu chinês, cara. Esse foi o exemplo que eu achei para o crescimento da BL. O crescimento Sim. da BL, ele não foi devagarinho. Olha, trabalhava em 3 pessoas, foi para 4, depois foi para 5, depois foi para 6, depois foi para 8, depois 12. Não, ele foi de 12 para 50. É válido também trazer aqui que nós tivemos vários picos e fizemos vários controles financeiro, administrativo, de gestão, e aí quando chegou nesse momento foi consequência. Já estava tudo ok. Como nesse momento de agora da BL, a gente está pronto para as filiais. Se a gente montasse o volume de filiais que a gente quer montar, não vou nem dizer 10 anos atrás, vou dizer há 3. Foi na Pelo Brand. Foi na época da reposição, isso mesmo. Reposicionamento da marca. Reposicionamento da marca. Foi isso. Cara, tem muito assunto legal pra gente bater. Hoje aqui é um bate-papo, mais um piloto, que É a o gente piloto tá do piloto. testando tudo. Como trouxe a Gil aqui, A Gil até nos explicou o que é um piloto. Que a gente, então aqui é um piloto, a gente tá batendo um papo, fazendo um teste, contando que a gente vai passar para as pessoas, as nossas 3 frentes. E é isso, vai ser algo muito genuíno. A gente não vai querer, a gente não quer fazer isso para ganhar na frente, de virar e falar assim, olha, eu vou te dar só um pouquinho de conteúdo. Não, a gente vai realmente Mostrar a trocar uma realidade, ideia. como O objetivo é Acontecendo. trazer a realidade, a experiência de uma maneira natural, simples, Informal. Hoje você sentou aqui e falou, e aí, o que a gente... Falei, cara, a gente vai fazer o que a gente fez da BL Calc. A gente sentou e falou, vamos contar o que é a BL Calc pro pessoal, tá tem certo. muita gente que não tá entendendo. É isso. Exatamente isso. Bom, Palavras finais. Vamos guardar para as próximas? Aguardem o nome, hein? A BLK, que esse é filé. Gente, valeu Dani, valeu Ti. Valeu, Tamo junto. Obrigado. É isso.